Olá, bom dia a todos vocês. Estamos dando início a mais uma aula. Nesta aula de hoje, nós iremos discutir um pouquinho sobre atualidades, né? Tendo em vista que nos últimos dias, né, nós vimos aí o islamismo, né, está presente muito nas questões geopolíticas a nível mundial através do grupo Talibã, né, e associado aí a esse grupo que invadiu aí o Afeganistão nos últimos dias. Então, nesta aula, nós iremos trazer aqui para discussão, né, com relação à origem do islamismo, se realmente, de fato, todos os islâmicos, né, estão associados ao grupo Talibã ou não. Iremos aqui tentar desmistificar um pouco esse preconceito, né, religioso que tem em cima, né, da religião islâmica, que também é chamada de religião muçulmana. Então, nós iremos aqui tentar, nessa aula, né, desvincular essa ideia de preconceito, né, essa ideia generalizada que nós temos, então, do islamismo. Então, vamos lá. O islamismo é uma religião monoteísta que foi fundada pelo profeta Maomé lá no início do século VIII, né? Que teve aí, né, segundo os relatos, né, Maomé teria sonhado com o anjo Gabriel, e através desse sonho que ele teve com o anjo Gabriel então fez revelações para ele e que ele deveria então criar esse novo segmento religioso. Tanto é que o judaísmo e o cristianismo ele é fruto dessa religião, né? Essas três religiões elas interligam umas com as outras, né? Elas têm elementos aí parecidos e elementos em comum e que um inspirou o outro. Então, o islamismo é a religião que mais cresce no mundo. Cerca de 20% da população mundial é muçulmana, né? É considerada muçulmana ou considerada islâmica, né? Que também é esse nome dado para os seguidores dessa religião. Quais são os principais conceitos importantes aí relacionados a essa religião? O Islã, em árabe, né? Islã significa rendição ou submissão, se refere à obrigação do muçulmano de seguir a vontade de Deus, né? De estar submisso, de se render aí às obrigações e seguir aí a vontade, né? A vontade de Deus. O muçulmano é o seguidor da fé islâmica, também chamado por alguns de islamita, né? Então, os muçulmanos aí também são chamados de islamitas. O maometano, às vezes é usado para se referir aos muçulmanos, ou seja, aqueles que seguem, né, Maomé. Muitos rejeitam essa expressão, né? Muitos não aceitam aí a utilização dessa expressão. Afinal, a religião seria a devoção de Deus e não ao profeta Maomé. Então, alguns não concordam com a utilização da palavra maometano, né? Porque os muçulmanos não são seguidores, né, da crença do Maomé, e sim são devotos a Deus, né? Allah, né? Que eles chamam, né? Deus de Allah. Árabe se refere à língua oficial e etnia dos habitantes de um país. Então, os países, né, na grande maioria, que são muçulmanos, falam a língua árabe, que é uma língua bastante falada no Oriente Médio. Né? Então, é a língua oficial aqui da etnia, né, dos habitantes, né, que vive aí nessa localidade do Oriente Médio. Onde estão localizados os muçulmanos?
né? Grande parte dos muçulmanos estão localizados na África, na Ásia e parte da Oceania. Então, gente, os muçulmanos, né, é onde estão localizados, como eu disse para vocês, como vocês podem observar no mapa mundi, né, vocês podem ver que grande parte dos países africanos, países do Oriente Médio e parte aí da Oceania, né, são de origem islâmica. O Islã, ele nasceu na Península Arábica, né, aí na Arábia Saudita. Mas hoje apenas 15% dos muçulmanos são árabes, né? Hoje a religião muçulmana ela se encontra, né, presente em outros países aí. Há duas correntes principais, né, no islamismo, né? Aí o islamismo, né, ele criou, teve aí duas correntes étnicas, que são os sunitas e os xiitas, né? Os sunitas com 1 bilhão de seguidores e os xiitas com 120 milhões. Então são grupos étnicos, né, que desmembrou aí, né, do islamismo, né, um mais tradicional, né, e um mais aberto. E os sunitas, né, e xiitas são grupos étnicos, né, que se fragmentou inclusive a partir, né, dessas duas correntes principais do islamismo. A Indonésia é o maior país islâmico, com quase 17% de todos, né, os muçulmanos nessa região da Oceania, né, presente aí na Oceania. O Oriente Médio, aqui nós temos então um gráfico, né, mostrando como que está dividido no mundo, né, qual é o percentual da presença dos muçulmanos espalhados aí pelo mundo. No Oriente Médio, nós temos aí 18%, né, turcos, afegãos, iranianos e persas. Depois, a Índia, né, 30%, né, da Índia e do Paquistão. Depois nós temos o norte da África, 20%, o sudeste da Ásia, 17%, a Rússia e a China, 10%, e 5% estão espalhados por outras partes do mundo, inclusive no Brasil e nos Estados Unidos, né? Então é comum nós termos aí a presença, né, dos islâmicos também no Brasil, né, dos muçulmanos também no Brasil. Né? Em São Paulo tem um grupo bastante grande aqui, né, dos muçulmanos. O mundo islâmico, né? Como que se compreende aqui o mundo islâmico? Surge na Península Arábica, como eu disse para vocês anteriormente, local de existência das tribos diversas de beduínos e de nômades. Né? Então é uma região, né? O islamismo surgiu numa região onde havia aí a presença de várias tribos, né? Tribos essas que eram nômades, né? E também de beduínos. Na região dos árabes urbanos surgiram, né, aí na cidade de Meca e Medina. Tanto é que a cidade de Meca, né, é uma das cidades sagradas, né, aí de Meca. Os árabes não eram unidos politicamente, então não havia, né, aqui, né, uma união política entre os árabes, mas eles falavam o mesmo idioma e possuíam as mesmas crenças religiosas. Antes do surgimento, né, do islamismo, eles eram politeístas, né? Então aqui é um pouquinho de como se encontrava o cenário em que o mundo islâmico surgiu, né? Então eles não haviam aqui uma união política, né? Eles falavam o mesmo idioma, eles possuíam as mesmas crenças religiosas, eram politeístas, né? Acreditavam aí na existência de vários deuses. Aqui nós temos então Kaaba, né? Em Meca, que é
o lugar sagrado, né, para os muçulmanos. As origens do islamismo surgem então aí por volta de 570 a 632, com o nascimento do profeta Maomé. O contato com as várias crenças, né, monoteístas. Aqui você pode vir ao centro Maomé, né, que é o fundador aí dessa religião. Agora nós vamos ver um pouquinho sobre a pregação e a perseguição. Né? Então, como eu disse para vocês anteriormente, foi a partir da visão e de um sonho que o Maomé teve do anjo Gabriel, e aí ele revelou, né, para o Maomé que ele deveria, né, criar essa nova religião, e foi revelando para ele como que deveriam ser os preceitos dessa religião. O livro sagrado, né, dos muçulmanos é o Alcorão, ou também chamado de Corão. Eles têm aí o dia, né, que eles comemoram, o dia sagrado, que é a Érgera, que foi o dia da fuga para Medina. Né? O Maomé, ele nasceu na cidade de Yathrib, né? Ali ele começou a ser perseguido, né, pelos comerciantes, né, pelo poder local, e ele foi obrigado a fugir para Medina. Eles praticam o jihad, né, o jihad que é considerado na crença islâmica guerra santa. Então, o grupo radical e tradicionalista da religião muçulmana, eles praticam muito o jihad, né, que é essa guerra santa. E nós temos então depois, mais tarde, a conquista de Meca e a morte de Maomé. Como que se deu o processo de formação e expansão do islamismo? Se deu então entre 632 e 661, o califa chamado de Abu Bakr, que foi o sucessor de Maomé, né? Então o Abu Bakr, né, após a morte do Maomé, ele, né, assume o califado aqui, né, e passa a divulgar, a difundir a religião, os preceitos, né, passados pelo Maomé, né, para outras regiões. Com isso, então, nós vamos ter uma expansão, né, da religião muçulmana para outros países, como o caso do Egito, da Síria e do Irã. 634 a 644, nós temos então o califado de Umar, que é o segundo sucessor, né, aqui de Maomé, no qual o texto do Corão é lançado, né, no qual eles lançam aí as escrituras do livro sagrado, né, chamado de Corão ou de Alcorão. Tá? Então, depois da morte de Maomé, foi a partir do ano 634 e 644, no califado, né, aqui no período de governança de Omã, né, do profeta Omã, que surgiu então o texto ao Corão. Depois de 644 a 656, nós temos então o terceiro califado de Uthman, né, que é o terceiro sucessor de Maomé. E no ano 654 a 661, nós temos o califado de Ali, que é o quarto sucessor aí do profeta Maomé. Agora nós vamos falar sobre o Islã clássico, né, que surgiu aí entre os anos 661 a 1258. Do ano 661 a 750, nós tínhamos a dinastia Amayada. Aqui, nesse momento, o Islã cruza os mares e chega na Espanha e na Índia. Né? Então, nós temos aí a expansão cada vez mais distante do islamismo. E no ano 680, nós temos a fundação de um grupo étnico chamado de xiismo. No ano de 750,
1258, temos aí então a dinastia dos Abássides. No ano 800 a 900, nós temos os textos da Hadith, né, que é compilado. No ano 909 a 1171, nós temos então a dinastia de Fatimide no Egito. E no ano de 1095 a 1270, nós temos então as cruzadas cristãs na Terra Santa. Ou seja, nós temos a guerra entre, né, os cristãos e os muçulmanos. Porque os muçulmanos, né, invadiram, né, aí a Terra Santa, e a Igreja Católica, através, né, das cruzadas, né, tentaram expulsar, né, os muçulmanos dos locais sagrados para os cristãos. Aqui nós temos então um mapa, né, com esse processo de expansão da religião islâmica, como que ela vai se expandindo para outros territórios aqui, para outros países, né, como eu disse para vocês. Na Medina, em Meca, na Arábia Saudita, nós temos as conquistas até a morte, né, de Maomé. Depois de Rosa, as conquistas dos 4 primeiros califas. De laranja, claro, a conquista dos Omíadas. E nós temos então a capital dos califados, né? Na medida que os califados foram conquistando outros territórios, eles foram formando aí as capitais. Aqui nós temos então, né, como eu falei para vocês, das cruzadas, né, que foi esse momento de disputa entre os cristãos e os muçulmanos dos territórios sagrados aqui, começando inclusive pela Palestina, né, lá em Jerusalém. Aqui nós temos os outros cruzados, outros estados cruzados e a formação dos reinos. E os últimos impérios aqui, né, dos muçulmanos. 1258 a 1918, né, do ano de 1200 a 1526, nós temos o sultanato de Delhi no norte da Índia. No ano de 1350 a 1680, os estados muçulmanos no sul da Índia. E aí no ano 1380 a 1918, nós temos então a formação do Império Otomano. 1453, os otomanos conquistam Constantinopla, que era, né, inclusive, a sede do Império Romano, e que vai passar a se chamar Istambul, né, Constantinopla, que era na antiguidade aqui a capital do Império Romano. Com a invasão dos otomanos, né, depois do fim do Império Romano, né, da crise do Império Romano, nós temos então a surgimento aqui, né, do Império Otomano, e Constantinopla então passa a se chamar Istambul. No ano de 1494, os cristãos expulsam os últimos muçulmanos da Espanha, né? Então, através das cruzadas, os espanhóis conseguem então expulsar aqui os últimos muçulmanos. E no ano de 1798, o Napoleão invade o Egito e consegue então expulsar grande parte, né, dos muçulmanos que viviam ali. Do ano de 1815 ao ano de 1900, então no início do século XIX, aqui, né, e o finalzinho do século XIX, os cristãos colonizaram o norte da África e o Oriente Médio, né, tendo aí, disputando espaço nessa região da África e do Oriente Médio, a presença, né, de outros, né, de outros povos aqui, que seriam os cristãos. Aqui você pode observar, né, um mapa do Império Otomano, né, quais foram as cidades e as capitais conquistadas aqui pelo Império Otomano. E aí agora nós vamos falar um pouquinho do período moderno, né, no qual o islamismo, né, ele vai se expandir ainda mais. A partir de 1918, o Império Otomano é dividido em 3 potências europeias.
De 1919 a 1984, os países muçulmanos deixam de ser colônias do Ocidente. No ano de 1928, é fundada a Irmandade Muçulmana, que é o primeiro grupo extremista. No ano de 1948, nós temos então a guerra entre árabes e israelenses. Em 1964, nós temos então a fundação das organizações para a libertação da Palestina e expulsão dos muçulmanos da Palestina. Em 1979, nós temos então a Revolução Islâmica no Irã. Em 1996, a milícia do Talibã toma o poder no Afeganistão e cria um regime islâmico mais rigoroso da Terra. Né? Depois, os americanos conseguem, né, expulsar os talibãs do Afeganistão. E agora, nos últimos dias, nos últimos meses, nós temos novamente a retomada do Talibã aqui no Afeganistão e expulsando aqui o governo atual e as forças americanas que se encontravam naquele lugar. Então, continuando, no ano de 2001, nós tivemos o ataque terrorista do 11 de setembro de 2001 contra os Estados Unidos. E aí, os Estados Unidos, então, declara guerra, né, aqui no Afeganistão, tentando expulsar do Afeganistão os terroristas, né, que fazia parte da Al-Qaeda, que é fruto aí do Talibã. Em 2003, aqui no Iraque, os Estados Unidos, então, conseguem atacar o Iraque e derrubar o ditador Saddam Hussein. Né? Iraque esse, que também é muçulmano, começa, então, a ofensiva para democratizar o mundo islâmico. Em 2006, gente, aconteceu um fato extremamente negativo aqui para os muçulmanos, que foi a publicação de charges do profeta Maomé na imprensa europeia, provocando então assim uma onda de protestos violentos contra o Ocidente no mundo islâmico. Né? Então, os islâmicos que viviam no Ocidente começaram então a fazer uma série de protestos, né, dessas charges aí publicadas no jornal, na imprensa europeia, né, desencadeando aí uma série de conflitos, né, étnicos religiosos. Aqui vocês podem ver, né, alguns dessas charges, né, aí com relação à crítica né, ao profeta Maomé e à religião islâmica. Agora nós vamos falar um pouquinho da relação, né, dos muçulmanos com as outras religiões, né, como que é a relação islâmica com outras religiões. Para a maioria dos seguidores do islamismo, a religião muçulmana é de paz e de tolerância. Uma minoria é adepta de interpretações radicais dos ensinamentos de Maomé. Entre eles, a violência contra os outros povos e religiões é considerada uma forma de garantir a sobrevivência do Islã e do seu estado puro. Né? Então, essa é aí a relação. Então, uma minoria, né, gente, que faz essa interpretação radical aí dos ensinamentos de Maomé. Então, nós não podemos dizer que, né, toda a religião islâmica é radical. Né? Então, é uma pequena minoria étnica, né, aqui que são radicais, né? E muitos deles utilizam o radicalismo, né, para tentar garantir aqui a forma de sobrevivência do Islã no seu estado puro, né, no seu estado mais tradicional, não aceitando a modernização da religião. Né? E por isso que uma parte desse grupo que é extremista, né, eles querem continuar, né, com sua forma tradicional aqui, né, do islamismo. Os radicais da religião muçulmana, gente, se baseia em algumas passagens do livro do Alcorão. Então, são algumas interpretações errôneas
ou interpretações radicais, né, que esses muçulmanos fazem com relação ao Corão. Assim como, gente, nós temos radicalismos em qualquer outra religião. Né? Nós temos radicalismo no catolicismo, nós temos radicalismo no espiritismo, radicalismo nos evangélicos, que veem, né, os textos bíblicos e interpretam da maneira que eles convém. Então, alguns, né, muçulmanos interpretam de forma extremamente radical algumas passagens do Alcorão, que eu vou ler aqui para vocês algumas dessas passagens do livro do Alcorão. Eu instilarei terror nos corações dos infiéis, golpearei-os acima dos seus pescoços e arrancai todas as pontas dos seus dedos. Não foste vós quem os matastes, foi Deus. Então esse é um trecho que está no livro do Alcorão. Imprimi terror no coração dos inimigos de Deus e vossos inimigos. Né? Então esse é um outro trecho no qual se baseia aqui, né, o radicalismo. Combatei-os, os não muçulmanos, e Deus os punirá. Através das vossas mãos, cubre-os de vergonha. Então, outro trecho aqui, né, extremamente radical. E, segundo esta Alá radical, Maomé também teria dito o seguinte: eu recebi a ordem de lutar contra as pessoas, até que digam que ninguém tem o direito de ser adorado a não ser Alá. E Maomé é o seu mensageiro, e que eles estabeleceram a oração e o pagamento do zakat, que é uma esmola obrigatória. Se eles fizerem isto, seu sangue e suas propriedades estão salvas de mim. Então esse seria um outro texto, né, da ala radical do islamismo, também dito, né, por Maomé. Certa vez perguntaram a Maomé: qual a melhor coisa que um muçulmano pode fazer além de crer em Alá e no seu apóstolo? Sua resposta foi: participar da jihad pela causa de Alá. Lembrando que jihad é guerra, guerra santa. Então, gente, esse é um dos trechos, né, no qual os muçulmanos radicais, fundamentalistas, né, se apegam, né, a esses trechos, tanto do Alcorão, como trechos ditos por, né, o profeta Maomé, para justificar o seu radicalismo. Como que estão organizados aqui, né, a religião islâmica? Estão organizados em grupos, autoridades que têm cargos religiosos e cargos políticos e que são subdivididos em mesquitas e escolas. Né? Então, essas autoridades, né, esses religiosos e políticos, né, estão subdivididos para né, governar as mesquitas e as escolas. Os grupos islâmicos. O islamismo está dividido em dois grupos, como eu disse para vocês, os sunitas e os xiitas. A divisão entre esses dois grupos surgiu no ano de 632, logo após a morte de Maomé. Teria origem na disputa pelo direito da sucessão de Maomé. Então, esses dois grupos surgiu a partir da disputa aqui de quem iria assumir a disputa pelo direito da sucessão, né, do profeta de Maomé. A divergência principal, ela diz respeito à natureza da sucessão aqui de Maomé. Quem é que ia suceder Maomé? Então, os grupos não concordaram e eles se dividiram em sunitas e xiitas. Embora possuam a crença no mesmo Deus, compartilham dos elementos comuns como o vestuário, a culinária, sunitas e xiitas apresentam diferenças numerosas que variam de região para região. Agora nós vamos ver a diferença entre sunitas e xiitas. Os sunitas, o líder religioso eleito pela população islâmica, submete suas lideranças e escolas de religião ao controle estatal, adota o Alcorão e a Suna. A Suna também é um outro livro sagrado para, né, os islâmicos. O grupo majoritário, né, 90%,
Diferencia-se em vários aspectos do cotidiano, como, por exemplo, as orações, as decorações das casas e das mesquitas. Já os xiitas, né, o líder religioso, membro da família de Maomé, né, então o grupo dos xiitas, né, eles são originários do grupo familiar de Maomé. Eles lutam pela independência religiosa em relação à autoridade política. Eles têm uma representação extremamente rígida do Alcorão e não reconhecem outro livro. E tem uma pequena minoria aqui muçulmana. Então vocês podem observar que os xiitas eles são mais tradicionais, né, e são mais radicalizados. E nós temos então os sufistas. O sufista. O sufismo busca alcançar a Deus através da música, da dança e dos cânticos. Os dervixes, sufistas, que renunciam os luxos e as regalias da vida, vivem como mendigos religiosos sob o voto de pobreza. Então, esse outro grupo, aqui, né, os sufistas, né, eles abrem mão de todos os seus bens materiais, de todos os seus luxos e regalias, e vivem aqui como mendigos e fazem voto de pobreza. E nós temos os faquires, sufistas que destacam por feitos de resistência corporal. Exemplo, pessoas que deitam em camas de pregos, né? Aqueles né, sufistas que vocês veem muito nas imagens, aqui na televisão, nos filmes, né? E que eles são mais comuns na Índia. Né? Lá na Índia, quando vocês estão andando por lá, é muito comum ver esses homens, né, aqui que deitam, né, em camas de prego e fazem aqueles encantamentos aqui, né, com as cobras através das canções. As autoridades islâmicas. Os líderes religiosos exercem uma função política. Há polêmicas na definição de quem manda entre os muçulmanos. A distribuição de títulos varia de grupo e com a época. São nomeados cargos religiosos por comunidades religiosas, normalmente por mesquitas. Os principais títulos atribuídos às autoridades muçulmanas são o califa, que significa sucessor, líder político e religioso, título usado de forma simbólica. A imã, conceito polêmico, varia de acordo com os grupos, com a região e com a mesquita. Mesquita, gente, é o templo, né? É a cidade, o vilarejo. O sheik é um ancião que visa aprofundar os conhecimentos do muçulmano em questões religiosas, legais e cotidianas. Então, o sheik já é um senhor de idade, é um ancião. Né? Então, ele recebe esse título que é responsável para aprofundar os conhecimentos da religião muçulmana. As mesquitas, como eu acabei de falar para vocês, elas são subdivididas. A primeira instituição de ensino para os muçulmanos. Então, os muçulmanos são obrigados a ir nessas mesquitas, que são esses templos. É um lugar sagrado para os muçulmanos. Os árabes, marrides, que é o lugar de prostração, ou seja, que é o lugar de você curvar diante de Deus e fazer suas orações, né, aqui para Deus, para Allah. O conhecimento, né, a religião, a política e o direito, eles estão interligados, né, como vocês podem ver, né, nessa figura aqui à esquerda, né, então política, religião e direito, elas estão interligados. O conhecimento aqui é baseado nas escrituras sagradas e tem o madhhab, que são as correntes de interpretação jurídica islâmica, termo dado para as diferentes escolas. Então, o julgamento, a punição, né, aqui é dado de acordo com as escrituras sagradas, né, de acordo com o conhecimento das escrituras sagradas. E aí, gente, ó, nós temos então o Alcorão, né, que é o livro sagrado dos islâmicos, o livro sagrado do Islã com as revelações de Deus ao profeta Maomé, o Alcorão.
Essas revelações surgiram por volta de 23 anos aproximadamente. Né? Então, o Maomé na época tinha 23 anos. De 610 depois de Cristo até a sua morte em 632 depois de Cristo. Assuntos, tá? Isso aqui não, vou passar para frente, tá? A fé islâmica possui 5 pilares. Né? Então, a religião islâmica é baseada em 5 pilares, que é a fé, a oração, a zakat, o jejum e a peregrinação. Então, eles têm que ter fé, eles têm que praticar oração 5 vezes ao dia, têm que fazer o zakat, né, que é a esmola, né, que eles dão. Eles fazem jejum e têm que fazer a peregrinação uma vez na vida à cidade de Meca. Aqui nós temos então a arquitetura de uma mesquita, né? Como que está distribuído e organizado uma mesquita. Mesquitas são construções que são reservadas para as orações islâmicas, todo local reservado para o muçulmano rezar. Né? Então, aqui a mesquita seria o templo religioso. Aqui nós temos então a cidade de Meca, Macá, que é a foto da época atual. A mesquita da Caaba, em Meca, é um importante ponto de peregrinação dos muçulmanos. Então, todo muçulmano, né, eles vão a Meca uma vez ao ano. Aqui vocês veem, né, imagem de outros templos religiosos. E aí eu quero terminar nessa imagem aqui, né, falando, mostrando para vocês os templos religiosos, né, dos islâmicos. Quero deixar para vocês aqui então um grande abraço. Qualquer dúvida, eu estou aqui para sanar as dúvidas de vocês. Fiquem com Deus e até mais.